Olá, eu estou conversando com o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ele é o relator da PEC do voto impresso na Câmara e, nesta segunda-feira, apresentou o seu parecer à comissão. Deputado, nesta entrevista, vou pedir ao senhor para esclarecer alguns pontos dessa proposta, como é que o senhor pretende que o voto impresso aconteça já na próxima eleição. Antes, tenho que esclarecer para o nosso leitor aqui, muita gente acha que o voto impresso é voltar a cédula antiga de papel com caneta, e não é nada disso. O voto impresso propõe uma impressora acoplada à urna eletrônica que já existe. Então, a urna eletrônica será mantida, ela vai ganhar uma impressora com registro de voto impresso que vai funcionar de uma determinada maneira que o deputado vai nos esclarecer aqui. Bom, deputado, na sua proposta, uma coisa que chamou a atenção é que o senhor propõe que os registros impressos de votos sejam contados eletronicamente, por um sistema diferente daquele usado na urna eletrônica. Por que essa opção, em vez de os registros impressos serem contados por mesários, por exemplo? É uma excelente pergunta, Cedei. Já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, do antagonista, esclarecendo o relatório e conversando um pouco sobre o voto impresso auditável. Então, para responder a sua pergunta, antes eu preciso só fazer uma premissa. Nós, ao analisarmos os países que utilizam as urnas de segunda geração, que são as urnas que nós estamos propondo que o nosso país utilize, que a gente saia das urnas de primeira geração, as urnas DRE, e passemos a utilizar as urnas de segunda geração, que são basicamente aquelas urnas que têm o voto eletrônico, além do voto impresso. Então, se nós pegarmos e fizermos uma análise dos países que utilizam as urnas de segunda geração, todos eles fazem as suas apurações das cédulas físicas nas sessões eleitorais imediatamente após o pleito. Um dos problemas, uma das preocupações sempre colocadas pelos técnicos do TSE, e é uma preocupação de fato legítima e justa, é a questão da preocupação com o transporte e custódia das cédulas do período posterior às eleições. Nós estamos num país de dimensão continental, então, de fato, essa preocupação ela existe. Para solucionar essa preocupação é que nós, então, copiamos o modelo que os outros países que adotam as urnas de segunda geração adotam. Eles fazem a apuração imediatamente após o pleito nas sessões eleitorais. No Brasil, cada sessão eleitoral para o nosso eleitor compreender, é a salinha onde cada um de nós, a gente entra ali para votar. Então, cada sessão eleitoral tem, em média, 400 eleitores. Essa apuração seria por sessão eleitoral e cada sessão eleitoral teria, em média, 400 cédulas para serem apuradas. E essa apuração seria feita pelos mesários, pela mesa receptora de votos, com a possibilidade de fiscalização dos fiscais dos partidos políticos e também por eleitores previamente cadastrados perante a Justiça Eleitoral para acompanhar essa apuração. Pois bem, só que essa apuração, tendo em vista o avanço tecnológico, os próprios técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, em artigo científico publicado, quando da última aprovação do voto impresso no Congresso Nacional, em 2014, 3 servidores publicaram um artigo falando sobre como viabilizar o voto impresso de maneira a garantir o sigilo do voto e a apuração também ser feita de maneira eficaz. Então, esses servidores fizeram essa sugestão da apuração ser feita através de processos de automação, muito semelhante com aqueles processos que o TSE já utiliza hoje em relação aos boletins de urna, com QR Codes, por exemplo. Então, isso na verdade, é para que não haja um atraso na proclamação do resultado das eleições. Resumidamente, a apuração seria feita pelos mesários, através desse processo de automação, e esse processo de automação, obviamente, por sistema independente do sistema das urnas eletrônicas. E nós estamos colocando um inciso, porque daí as pessoas podem falar, mas Felipe, você está trocando um sistema por outro? Não. Porque, no final das contas, nós estamos colocando um inciso para garantir que o mesário, a hora que ele pega a cédula, ele, junto com os outros mesários, cada sessão eleitoral tem de 4 a 6 mesários, ele olha, essa cédula está votação no Lula, no deputado tal, no deputado estadual tal, passa no processo de automação, e de modo que todos conseguem confirmar que aquilo que está na cédula efetivamente foi aquilo que foi apurado. Então, esse é o processo de automação sugerido pelos técnicos do TSE que nós colocamos no nosso relatório. Perfeito. Se estamos falando do mesmo plano, o antagonista também noticiou a reportagem do Renan Ramalho
explicou parte desse plano que foi preparado pelo TSE em preparação para ter voto impresso em 2018, que acabou sendo cancelado pelo STF. E esse plano previa, então, um aparelho chamado CIV, o Conjunto Impressor de Votos, que seria acoplado em parte das urnas eletrônicas. Por falar nesse CIV do TSE, e voltando também ao seu parecer, deputado, no texto do seu parecer, existe um capítulo, um conjunto de parágrafos ali, prevendo uma adoção gradual do voto impresso, que também é o que estava no plano do TSE de equipar 5% das urnas eletrônicas, inicialmente com esse conjunto impressor de votos. E no parecer do senhor também aparece que nas urnas eletrônicas, nas sessões eleitorais, em que houver o voto impresso, o registro impresso, vai ser enviado e vai valer esta apuração. E nas urnas eletrônicas que não tiverem ainda a impressora, vai valer a urna eletrônica normalmente, ou seja, esses trechos indicam que a proposta é gradual, porque já que o parecer do senhor prevê urnas eletrônicas e urnas eletrônicas com impressora, então se depreende que algumas urnas, a partir da próxima eleição, não terão impressora. Mas não aparece nessa proposta substantiva cronograma de a partir de que ano a gente vai ter 100% das urnas. Por que isso ficou de fora e o senhor já pretende que na próxima eleição 100% das urnas tenham impressão? Essa é uma excelente pergunta. Vários eleitores, enfim, as pessoas que estavam acompanhando os trabalhos da comissão têm feito esse questionamento. É importante a gente dizer o seguinte: o STF, na última vez, no último julgamento da ADI do voto impresso, em 2015, salvo engano, 2016, nesse último julgamento que teve, o ministro 2018. Foi poucos meses antes da eleição. Exatamente. O ministro Gilmar, num voto, apesar do voto ter sido contrário, foi um voto muito razoável, um voto completo, um voto em que pôde abordar todos esses aspectos. E um dos aspectos do voto do ministro Gilmar foi em que ele dizia da necessidade da implementação gradual do voto impresso. E eu cito isso no meu relatório e digo, inclusive, que concordo com essa implementação gradual, uma vez que os próprios professores, cientistas, os acadêmicos que estiveram presentes nas audiências públicas da comissão especial também trazem essa preocupação. A preocupação de ser feito algo que efetivamente dê certo, né, e não algo que nos traga mais problemas do que as atuais urnas de primeira geração. Mas, tendo em vista a resposta que o Tribunal Superior Eleitoral nos deu, logo no finalzinho da comissão especial, quando eu já estava finalizando o meu relatório, e essa resposta do Tribunal Eleitoral afirma que de 100% das urnas que o TSE dispõe, aproximadamente 55% já é adaptável às impressoras. E, em consulta à Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, na parte orçamentária, a consultoria nos informou que dos 2 bilhões que o tribunal alega que seria necessário para a implementação dos 100%, o tribunal já dispõe, nesse ano, de 1 bilhão para investimentos. Somados esses dois fatores, então, no substitutivo, eu não abordei a implementação gradual. Eu cito a implementação gradual no meu voto, no meu relatório, mas no substitutivo eu não abordo a questão da implementação gradual, até porque eu não tenho os dados necessários dos técnicos do Tribunal Eleitoral para dizer o seguinte: olha, o ano que vem nós temos a capacidade de fazer tantos por cento, depois nós temos a capacidade de implementar mais tantos por cento. Eu não tenho condições de avocar para a Câmara dos Deputados uma decisão que é técnica, que não é nossa. Então, fiz questão de mencionar o voto do ministro Gilmar, que trata da implementação gradual. Abordei no meu relatório esses dois pontos: o ponto da resposta do TSE, dizendo que mais da metade das urnas já é adaptável às impressoras, e o ponto orçamentário, de que mais da metade do orçamento já tem, e, portanto, não precisaria de tantos esforços para a implementação de 100%, mas tiro do substitutivo a implementação gradual, deixando, portanto, implementação de 100%. Eu também notei, deputado, que na leitura do seu parecer, o senhor fez a constatação de que não queria prever nenhuma tecnologia específica na PEC, já que se está mudando o texto da Constituição
e o senhor queria deixar um texto independente de tecnologias que venham a ser substituídas no futuro. Quer dizer, é um texto Perfeito. mais lato sensu para deixar ao TSE a tecnologia do momento, a regulamentação. Acho que tem a ver com isso, não é? Perfeitamente. Veja só, o substitutivo é dividido em duas partes. Os dois primeiros artigos do substitutivo são textos da emenda constitucional propriamente dita. O artigo 1º do substitutivo altera o artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 2º faz parte da emenda constitucional, apesar de não alterar nenhum dispositivo constitucional. Do artigo 3º em diante, é um texto que está na emenda constitucional, está no substitutivo, porém tem natureza jurídica de lei ordinária. É aquilo que a gente chama, na técnica legislativa, de regras de transição. Então, enquanto lei ordinária não disciplinar como será esse procedimento, o que vale é a regra que eu trago a partir do artigo 3º. Mas no texto da Constituição, eu tentei construir um texto que, ao mesmo tempo, garanta a implementação do avanço tecnológico das urnas de segunda ou terceira geração, mas, ao mesmo tempo, não impeça o avanço tecnológico, de modo que daqui 5, 10, 15, 20 anos o Congresso Nacional tenha que alterar a Constituição Federal mais uma vez por conta do avanço tecnológico do futuro. Então, na Constituição eu tentei ser o mais breve e sucinto possível, e na parte dos procedimentos a mesma coisa, de modo que a gente não impeça a evolução tecnológica. Perfeito. Para fazer a próxima pergunta, eu tenho que relembrar aqui ao nosso leitor, talvez muitos leitores não tenham isso claro, a diferença entre autor e relator. O autor de uma proposta é aquele que faz o rascunho, faz a proposta original, e o relator recebe aquela proposta e dá a forma final, e também é aquele responsável por receber as emendas. O senhor é o relator da PEC do voto impresso, mas ela é de autoria da deputada federal Bia Kicis, que durante a comissão, pelo menos uma vez, deixou muito claro que ela só aceita 100% das urnas com voto impresso. O senhor conversou sobre isso com a deputada Bia Kicis, e o senhor acha que, caso a PEC passe e o TSE dê conta, o governo, enfim, dê conta de implementar o voto impresso ano que vem, mas apenas em parte das urnas, a deputada Bia Kicis e outros colegas do senhor vão se dar por satisfeitos, ao menos para a próxima eleição? Olha, eu tenho conversado com a deputada Bia, que é minha amiga, assim como tenho conversado com todos os deputados. Por exemplo, o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, mas sempre esteve presente na comissão especial, e nós estabelecemos um diálogo extremamente franco, produtivo e participativo em relação aos temas da comissão. E com outros deputados também, de diferentes espectros políticos. Como relator, eu tenho a obrigação de ouvir a todos, e mesmo que não tivesse obrigação, eu ouviria a todos, porque nós estamos num parlamento. E no parlamento é assim que as coisas funcionam, ouvindo a todos e tentando formar consenso. Aqui não é a minha vontade que prevalece, é a vontade da maioria. Para fazer maioria, a gente precisa dialogar e chegar a um texto que seja minimamente consensuado, de modo que a gente consiga os votos. Então, essa tem sido a minha postura desde o início da minha designação como relator. E, assim, tenho a convicção que, e todos nós que estamos aqui sabemos que uma coisa é o texto ideal, outra coisa é o texto possível. Estamos, nesse momento, trabalhando para que haja um consenso dos partidos, dos técnicos, dos ministros do TSE, do STF, para que a gente consiga avançar nessa pauta, de maneira a não desidratar a proposta, mas também de não obrigarmos algo que seja inexequível. Estamos tentando chegar a um meio termo, a um caminho do meio, para garantir o avanço dessa pauta, que é uma pauta que já foi aprovada por 2 vezes no Congresso Nacional, por quase unanimidade dos votos do parlamento. Eu peguei, por exemplo, as notas taquigráficas da última votação dessa matéria, e é curioso a gente ver, por exemplo, o deputado Glauber, do PSOL, elogiando o deputado Jair Bolsonaro pelo empenho na implementação do voto impresso. É uma pauta suprapartidária, uma pauta científica, uma pauta acadêmica, que, infelizmente, por conta da polarização que nós estamos vivendo, antecipando o período eleitoral do ano que vem, ela deixou de ser científica pauta para se transformar num cabo de guerra eleitoral. Então, o que eu estou tentando fazer é distensionar, de modo que a matéria consiga avançar mais uma vez. Por falar em antecipar o calendário eleitoral e tornar-se uma questão polarizante,
O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes que, se não houver voto impresso na eleição do ano que vem, haverá fraude e que o ex-presidente Lula só vence as eleições havendo fraude e que ele não vai aceitar o resultado se não houver voto impresso no ano que vem. Caso a sua PEC não seja aprovada este ano ou não seja aprovada a tempo de o voto impresso ser implementado no ano que vem, por exemplo, se a PEC for aprovada em novembro, aí já não vale mais para o ano que vem. O senhor se compromete a aceitar o resultado das eleições? Só fazendo um parênteses antes de responder a sua pergunta, existe uma divergência jurídica em relação a essa questão do critério do princípio da anuidade em relação a isso, né? Ou seja, de termos que aprovar necessariamente em outubro. Alguns juristas entendem que não necessariamente precisa aprovar até outubro, uma vez que se trata de uma norma meramente procedimental, né? Nós não estamos falando de matérias que podem gerar um desequilíbrio na disputa entre os candidatos. Nós estamos falando de um procedimento eleitoral que se aplica a todo o processo. Que, portanto, como seria com fundo partidário ou mínimo de deputados para ter tempo de televisão, etc. Exatamente. Daí, nesse caso, teria que respeitar, de fato, o critério da unidade. Então, mas, assim, para evitar essa divergência jurídica, que pode ser utilizada como um motivo para judicializar essa PEC no futuro, acho que o ideal seria aprovarmos até outubro, se o Congresso assim entender, se os parlamentares, se os partidos entenderem pela aprovação, obviamente. Mas, veja, essa questão de aceitar ou não aceitar o resultado, eu acho que ela nunca foi posta. Isso não guarda absolutamente nenhuma relação com o que nós estamos falando na PEC. A PEC, a nossa comissão especial, nós pretendemos única e exclusivamente avançar na tecnologia que é utilizada atualmente no nosso país. O Brasil, hoje, junto com Bangladesh e Butão, são os únicos países que utilizam as urnas de primeira geração. Todos os outros países democráticos do mundo deixaram de utilizar as urnas de primeira geração num dado momento e evoluíram para as urnas de segunda ou terceira gerações. O Brasil, nós ainda temos essa preocupação, essa cautela em avançarmos na tecnologia utilizada, não sei por qual razão, e fiz questão sempre de ressaltar o seguinte: nós não estávamos ali na comissão especial numa CPI. Então, eu não consigo dizer para você teve fraude? Não sei. A urna, aliás, é inauditável. Não sei se teve fraude e não sei se não teve fraude. O fato é que nós não dedicamos a comissão especial a investigações de possíveis fraudes ou não. A gente pensou daqui para frente. Então, daqui para frente, o meu relatório concluiu que seria melhor seguirmos os exemplos dos outros países e adotarmos as urnas mais tecnológicas. Perfeito. Por falar, se me permite, falar em exemplos de outros países, claro. Aí, no fim de 2020, a gente teve as eleições nos Estados Unidos e, em vários estados, o candidato perdedor, Donald Trump, e seus advogados pediram recontagens em vários dos estados. Essa recontagem era possível, já que existem registros impressos de votos em diferentes tecnologias adotadas em diferentes condados. As recontagens foram feitas, muitas vezes com o Partido Republicano pagando para que as autoridades eleitorais dos estados fizessem essas recontagens. Não foi encontrado nenhum indício de fraude e, mesmo assim, o candidato derrotado, Donald Trump, não aceitou o resultado. Inclusive, ele não aceita até hoje. E, inclusive, até hoje, próceres e líderes do Partido Republicano ainda não aceitam o resultado da eleição, apesar do Joe Biden estar dormindo na Casa Branca todas as noites. E mesmo depois da contagem do colégio eleitoral, em dezembro, manifestantes trumpistas, a pedido e a incitação do então presidente Donald Trump, publicamente ao microfone no dia 6 de janeiro, invadiram o Congresso porque não aceitavam o resultado da eleição. Como o senhor acredita que o voto impresso, se implementado conforme a sua proposta, pode facilitar ou atrapalhar um cenário semelhante no Brasil? Uma excelente pergunta, porque eu tenho visto algumas pessoas que são contra a implementação do voto impresso, contra a implementação das urnas mais tecnológicas, utilizarem do exemplo norte-americano. Mas, no meu ponto de vista, é exatamente o contrário, porque se nos Estados Unidos não tivesse a oportunidade de auditagem dos votos, da recontagem dos votos, certamente eles poderiam estar numa guerra civil, numa situação pior, talvez até hoje, ou tivesse se alongado esse período de confusão pós-eleitoral
que eles viveram após a proclamação do resultado lá. Lá a situação foi pacificada depois que, ao longo das semanas posteriores à eleição, foram começando a fazer as auditorias, as recontagens, e foram chegando à conclusão de que, de fato, aquele resultado que havia sido proclamado estava certo. E, não procede, deputado. Não, deputado, não procede. A invasão do Capitólio foi no dia 6 de janeiro. O colégio eleitoral se reuniu em 14 de dezembro. As recontagens foram ao longo do mês de novembro, já que a eleição lá no começo de novembro. Então, a invasão do Capitólio, que resultou na morte de 5 pessoas, e foi o episódio mais grave nesse imbróglio todo, aconteceu depois das recontagens. Não, tem recontagem que está sendo feita até hoje. Tem um estado que ainda não terminou as recontagem. O senhor pode dizer qual, porque eu desconheço. Eu vou pegar ele aqui para você até o final da entrevista. Ontem mesmo estava lendo um artigo sobre isso. Os estados agora, a pergunta é a seguinte. Só um minuto. Os estados entregaram seus certificados ao colégio eleitoral até o dia 14 de dezembro. O prazo era esse, 14 de dezembro. Inclusive, o governo que o senhor apoia passou a reconhecer a vitória do Joe Biden logo depois do dia 14 de dezembro, que é o dia que o colégio eleitoral se reúne nos diferentes estados, que, na verdade, o colégio eleitoral não é um lugar único, né? No dia 14 de dezembro, era o prazo para os estados enviarem os resultados, e aí o governo Bolsonaro finalmente reconheceu a vitória do Joe Biden. No dia 6 de janeiro, os resultados foram contados no Congresso, em sessão presidida pelo então vice-presidente Mike Pence, e nesse dia teve a invasão. Agora, a pergunta tem que ser feita da maneira inversa. E se não tivesse feito a recontagem e a auditoria? Bom, e se não tivesse a possibilidade da auditoria? E se não tivessem feito as recontagens? E até hoje, o ex-presidente Trump estaria fazendo a campanha que ele está fazendo, ou enfim, estava. Mas ele ainda está, falando as suas opiniões. Ele fez comício com uma diferença. As recontagens foram feitas. Com uma diferença, as recontagens foram feitas. E aí é o seguinte, é a opinião dele versus as recontagens. Né? Esse é o papel do voto impresso. Esse é o papel das recontagens. Não se trata da opinião. Esse é o papel das recontagens. O papel do voto impresso, o papel das recontagens, é permitir que haja uma pacificação social. Esse é o papel das urnas de segunda e terceira geração. Porque do modelo que é hoje, a gente não, vamos pensar na nossa realidade. As urnas de primeira geração que tem apenas o registro eletrônico do voto, não tem a possibilidade de auditagem posterior do resultado, uma vez que não existe a auditagem do registro do voto. Se lá na frente, no ano que vem, algum dos candidatos alegarem que houve fraude nas eleições, o que a gente faz? Absolutamente nada, porque não tem como você provar que teve fraude, nem como você provar que não teve fraude. Perfeito, mas eu entendo, deputado, que a questão aqui é exatamente o contrário. Do que serve a recontagem de votos caso uma das partes já não esteja interessada em aceitar o resultado. Mas já que você está falando de pacificação social, o senhor chama a invasão do Capitólio incitada pelo presidente Donald Trump no dia da contagem dos votos, que resultou em 5 mortes, de pacificação social? Óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Perfeito. Então, do que adiantou nos Estados Unidos ter a recontagem se uma das partes já estava comprometida e continua comprometida e não aceitar o resultado até hoje? CD, veja só. Uma das partes, segundo você, estava comprometida e está até hoje a não aceitar o resultado, ok? Segundo eu, não, deputado. Você parte só consultar o Donald Trump, o que diz os sites trumpistas até hoje. Tudo bem, você parte dessa premissa. Agora, não é uma premissa, deputado, é um fato verificável. Existem republicanos... Mas eu estou falando da premissa do seu raciocínio, que o Donald... não, só um minuto, deputado. Só um minuto, deputado. Não tem nada de premissa. Isso é fato verificável, o senhor pode ir ao Google, vários sites de notícias. Existem militantes republicanos, eleitores republicanos, tem pesquisas de opinião, que até hoje acreditam que o Donald Trump vai voltar à Casa Branca este ano, coisa para a qual não existe mecanismo nenhum para acontecer. E existe muita gente que acredita nisso. Até hoje. Isso não é opinião minha. Por favor. Qual que é a diferença de fato e de premissa? Bom, porque eu estou falando da premissa do seu raciocínio, não estou dizendo... coisa verificável. Um fato é uma coisa verificável. As pessoas podem verificar, nós podemos olhar para o mesmo objeto.
Premissa é uma coisa que a gente não tem certeza. Estou partindo de uma premissa, eu ainda não estou verificando, e partindo dessa premissa hipotética, nós vamos ter tais e tais conclusões. São coisas totalmente diferentes, deputado. Não, na verdade, não. Eu estou falando da premissa do seu raciocínio quanto à minha pergunta, mas tudo bem. Se você quiser entender de outra maneira, respondendo objetivamente a sua pergunta, você diz dessa questão do Donald Trump, né, que ele não quer, e até hoje não quer, aceitar a derrota das urnas. Ok. Não apenas eu digo, até... o nosso leitor pode agora parar essa entrevista e ir ao Google e verificar o que eu estou dizendo. Portanto, não é premissa, é um fato observável. Fecha parênteses. Tudo bem. É indiferente isso para a resposta. Se é verificado ou não, é indiferente para a resposta. Então, ponto nessa sua, na afirmação, nesse fato, segundo você. Agora, para 80%, 90% do resto do eleitorado norte-americano, a eleição foi pacificada. A eleição foi pacificada no momento em que houve a recontagem dos votos e a recontagem mostrou que, de fato, o presidente Trump havia perdido. Agora, existe uma diferença monumental entre a possibilidade de você fazer a recontagem, você fazer a auditagem dos votos posterior e para pacificar o resultado da eleição para grande parte da sociedade, mesmo que um pequeno grupo não aceite um resultado, e uma diferença monumental entre isso e você sequer ter os instrumentos necessários para fazer recontagem e auditabilidade do resultado, de modo que toda a sociedade fique em dúvida em relação à proclamação do resultado. Então, veja, quando eu digo que o voto impresso tem que ser instrumento de pacificação social, não é o Felipe que está falando, são os cientistas, são os acadêmicos que, ao perceberem as falhas das urnas de DRE primeira geração, criaram as urnas de segunda geração, justamente para possibilitar que os eleitores, em primeiro lugar, visualizem que o seu voto foi registrado corretamente, e, em segundo lugar, permitam à sociedade conferir lisura ao pleito eleitoral. Esse é o objetivo do voto impresso, esse é o objetivo das urnas de segunda geração. Mas tem meia dúzia, tem 10% da sociedade, 5% da sociedade que mesmo assim continua não aceitando o resultado, continua reclamando, partiram para a violência e invadiram o Congresso Nacional. Aplica-se a lei para esses casos, né, de violência, de grave ameaça, tudo certo, e etc. Mas para a grande maioria maciça da sociedade, e inclusive nos Estados Unidos, o resultado foi pacificado. Muito bem. A gente não pode tratar como exceção a regra, nem a regra como exceção. O fato de termos lá uma porcentagem X, que é minoria, que até hoje não aceita eleição, não significa que não houve uma pacificação no resultado eleitoral. Muito bem, deputado. O que mais que eu não perguntei sobre a sua proposta que o nosso leitor precisa saber? O senhor pode adiantar, nas próximas semanas, quais são os próximos passos da tramitação? Pretende ainda realizar mais audiências? Vai agora só discutir com os deputados? O senhor vai começar a aceitar emendas? Qual que é o trabalho a partir de agora? Então, como trata-se de uma PEC, os prazos são bem restritos, né? Então, não temos prazo para emendas. Os prazos para emendas eram nas 10 sessões iniciais, e esse prazo se esgotou sem a apresentação de nenhuma emenda. Então, eu apresentei o relatório na segunda. Essa semana eu tenho conversado com os partidos políticos, com os líderes partidários, presidentes de partidos. Nós temos uma sessão prevista para amanhã. Pode ser que a gente cancele essa sessão de amanhã, porque eu quero esgotar essa conversa prévia com os representantes dos partidos antes de colocarmos em votação. Rapidíssimo parênteses. Essa entrevista está indo ao ar no fim de semana, então quando o deputado diz amanhã, lê-se quinta-feira. Fecha parênteses. Isso, exatamente. Porque, como é uma PEC, o texto que sair da comissão eleitoral e for para o plenário, ele não pode mais ser alterado. Então, ele tem que sair de uma maneira já pacificada da comissão eleitoral no momento que ele for para o plenário, sob pena de nós termos uma derrota no plenário. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Como acabou o prazo, o texto do senhor como está, ele vai ao racha. Não, ele não pode mais ser modificado. Ele tem que passar dessa maneira. Ele pode ser modificado por mim, relator. Não tem mais prazo de apresentação de emendas. De outros parlamentares. Então, é por isso que assim, eu quero esgotar essa conversa com todos os partidos, para, a partir do momento que for a votação, a gente já tenha um texto mais ou menos consensuado. Né? Então, se for necessário para isso, cancelar a reunião de quinta-feira, que o nosso eleitor já vai ter ficado sabendo se foi cancelado ou não, daí, se for necessário, a gente vai fazer isso, porque eu quero pacificar essa questão antes de levarmos a discussão e votação. Daí, depois disso, vai a plenário.
Perfeito. O senhor já está há algum tempo no Congresso, já há um tempo frequentando Brasília. O senhor antecipa que no Senado será uma batalha mais difícil que na Câmara ou não? Ou o que o senhor imagina que vai ser no Senado? Olha só, essa questão foi uma questão que já foi aprovada na Câmara e no Senado 2 vezes, e sempre foi aprovada de uma maneira, assim, por sua maciça maioria, tanto na Câmara como no Senado. 3 vezes a gente contar a eleição de 2002. Que foi uma experiência mal sucedida, que eu até abordo um pouco no meu relatório, mal sucedida no meu ponto de vista, por uma questão do próprio Tribunal Eleitoral, que não vem ao caso agora, mas, de toda forma, já foi aprovado por unanimidade, praticamente. Então, o que eu estou tentando fazer, CD, é resgatar mais uma vez esse clima que foram nas eleições passadas, de modo que haja uma pacificação em relação a esse tema, né? Uma tramitação tranquila, tanto na Câmara como no Senado. Acho que na Câmara hoje, no plenário da Câmara hoje, tendo em vista a movimentação dos partidos e tudo mais, se fosse ao plenário hoje, dificilmente passaria. Na comissão especial, passaria, Uma coisa que o provavelmente. senhor poderia comentar, o senhor sentiu uma mudança no clima depois dessa reunião do sábado passado com presidentes de 11 partidos? Ou o senhor já sentia essa dificuldade no plenário antes? Desde essa reunião dos 11 partidos que apresentaram, assim, fechando questão contra o voto impresso, mudou alguma coisa ou o senhor já sentia a mesma resistência antes? Não, mudou o cenário. Mudou o cenário. Antes estava um clima muito tranquilo para aprovação, e após essa reunião, de fato, mudou o cenário. E é por isso que eu quero esgotar essas conversas prévias antes de colocar em votação, porque, como eu disse para você no começo da entrevista, isso é um parlamento, não é a minha vontade, é a vontade da maioria, né? Então, quero fazer essa conversa prévia antes. Mas seria importante se a gente conseguisse resgatar aquilo que foi feito nas últimas vezes e aprovar quase por unanimidade, porque é uma pauta suprapartidária, não é um cabo de guerra político-partidário, não é uma pauta do fulano, do Beltrano, do ciclano, não quero fulanizar a pauta, é uma pauta que no final das contas, do parlamento brasileiro. E é assim que eu quero tratar ela e tenho tratado desde o início. Perfeito, deputado. E para encerrar a nossa entrevista, vou deixar ao senhor uma última oportunidade, já falando em vontade da maioria, de que o senhor se compromete a aceitar o resultado da próxima eleição, mesmo que o voto impresso não seja implementado já na eleição de 2022. Essa pergunta ela sempre é posta de uma maneira muito razoável, CD. É óbvio que o resultado ele é aceito e vai ser aceito democraticamente por qualquer um, salvo se tiver indícios de fraude. Agora, é óbvio que o resultado de uma eleição democrática ele é aceito e será aceito, eu tenho certeza que não só por mim, como pelos meus colegas parlamentares, pela população, pelo presidente da República, por qualquer pessoa que seja. Como eu disse, quando inclusive o ministro Barroso esteve aqui, todos nós fomos eleitos pelo sistema eletrônico de votação, pelas urnas de primeira votação. Então, seria um contrassenso até da minha parte falar e fazer qualquer coisa diferente disso. Seria um contrassenso da minha parte, até uma hipocrisia da minha parte, chegar para você agora e dizer que não irei aceitar o resultado possível das eleições. Não se trata disso. Aliás, como eu disse para você, no início da comissão especial, eu salientei por inúmeras vezes que não é meu objetivo, como relator da matéria, fazer uma investigação se houve ou se não houve fraude. Nós não estávamos numa CPI. Se a Câmara quiser criar uma CPI, tudo bem, é outra coisa, para investigar se houve ou se não houve fraude. Isso aí deles são outros 500. Mas daqui para frente, nós não estamos falando de fraude, nós estamos falando de um sistema, da necessidade de implementação de um sistema que seja mais seguro, de um sistema que seja mais confiável, de um sistema que não seja tão aberto a vulnerabilidades quanto as urnas de primeira geração são, de um sistema que garanta ao eleitor a possibilidade de fiscalizar o seu próprio voto. Nós estamos falando do empoderamento do eleitor, e isso tudo faz com que haja uma sensação de segurança, não só para mim, para o Felipe, para o Jair Bolsonaro, para você ou para o nosso ouvinte. O sistema que nós estamos propondo faz com que a sociedade acredite no sistema político eleitoral. Veja só um dado que é importante. Cada vez a gente se surpreende mais com o número de votos nulos, de pessoas que se ausentam das votações e tudo mais, né? É claro que a gente não pode colocar uma única razão para esse fenômeno, mas eu tenho certeza que uma das razões é certamente a desconfiança de parcela da população, parcela considerável da população, em relação ao nosso sistema eleitoral.
nós que somos aqui parlamentares, nós vamos às ruas, nós ouvimos as pessoas falando, eu não vou votar porque eu não confio na urna eletrônica. Isso é algo que independe do partido, é algo que um deputado do PT ouve, um deputado do PSL ouve. Né? Então, nós estamos falando da crença que as pessoas têm, da confiança que as pessoas têm que ter nas nossas instituições democráticas, na nossa democracia. E quando nós estamos falando disso, o ônus da prova não é da sociedade, o ônus da prova são das instituições. As instituições têm que provar à população que os instrumentos utilizados por elas são, de fato, confiáveis. Né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é óbvio que o resultado de uma eleição sempre será aceito no caso de vitória ou de derrota, mas nós queremos um sistema que seja possível de, em primeiro lugar, o eleitor ter certeza que o seu voto foi registrado corretamente. Em segundo lugar, um sistema que permita à sociedade, caso houver dúvidas, sanar suas dúvidas. Tá. Já que o senhor tocou no assunto, então tem que tocar no outro também. O presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro já disse várias vezes que ele tem certeza, e ele tem provas, que ele nunca mostrou, que a eleição de 2018 foi fraudada e ele venceu no primeiro turno. O senhor acredita nele? Eu nunca vi essas provas. Confesso que nunca nem sequer pedi essas provas ao presidente. Então, eu não consigo responder a sua pergunta, uma vez que eu não tive acesso a essas provas, não sei de qual prova efetivamente ele se refere. Vi que o Tribunal Eleitoral, inclusive, deu um prazo para que ele se manifestasse em relação a isso, e certamente aí nos próximos dias todos nós teremos acesso a essas provas. Né? Mas eu, efetivamente, nunca tive acesso a elas. Eu sei que os técnicos e os cientistas apontam, e os professores que passaram pela comissão especial nas audiências públicas, apontam que o nosso sistema traz aquilo que eles chamam de segurança por obscurantismo, uma falsa sensação de segurança, fazendo com que o Tribunal Eleitoral sempre coloque para debaixo dos tapetes indícios de fraudes, erros de sistemas, não só isso, qualquer possibilidade de auditoria. Os dados são muito cerceados a quem queira fazer auditoria. Isso faz com que os cientistas digam que o nosso sistema traz uma segurança por obscuridade. Isso todos os professores que passaram pela comissão especial disseram, né? Perfeito. Eu conversei com o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, relator da PEC do voto impresso na Câmara. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Eu estou à disposição do antagonista e da sociedade brasileira para a gente avançar nessa temática do voto impresso auditável. Obrigado, CD, pela oportunidade.